subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Mas antes eu gostaria de agradecer a você que tem acompanhado aí os meus vídeos de subsídios da Escola Bíblica Dominical no canal Mensagem de Fé e Esperança. Que Deus continue abençoando você. Muito obrigado também por deixar sua contribuição através do joinha, e do seu like, também dos comentários. Muito obrigado por ajudar a crescer o canal Mensagem de Fé e Esperança. Você que não é inscrito no canal, se inscreva aí na barrinha inscrever-se. Ao se inscrever, ative o sino para receber as notificações. Tudo que postarmos aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança, você vai receber de primeira mão, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Pois bem, nós estamos começando mais uma série de lições, e nessa série de lições nós vamos falar sobre valores cristãos. Nessa série de lições, nós vamos falar sobre o tema enfrentando as questões morais de nosso tempo. O nosso comentarista desse trimestre é o professor Douglas Batista, que é licenciado em filosofia, é presidente do Conselho de Educação Cristã da CGADB e é pastor da Igreja Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. Nós vamos aprender nessa lição sobre a questão da ética. Em uma série de 3 lições, nós vamos falar sobre o que é a ética cristã, nessa primeira lição. Na lição de número 2, ética cristã e ideologia de gênero, esse tema que tanto aflige, que tanto incomoda a nossa sociedade. O nosso comentarista vai trazer, na segunda lição, uma explanação sobre esse tema, ideologia de gênero. Na lição de número 3, ética cristã e direitos humanos. Na lição de número 4, ética cristã e o aborto. Como que o cristão deve lidar com essa questão do aborto. Na lição de número 4, ou na lição de número 5, melhor, ética cristã, pena de morte e eutanásia. Na lição de número 6, ética cristã e suicídio. Na lição de número 7, ética cristã e doação de órgãos. Na lição de número 8, ética cristã e sexualidade. Na lição de número 9, ética cristã e o planejamento familiar. Na lição de número 10, ética cristã e a vida financeira, o nosso planejamento financeiro. Na lição de número 11, ética cristã, vícios e jogos. Um cristão pode ter vícios? Um cristão pode jogar, fazer jogos? Nós vamos estudar sobre isso. A lição de número 12 é ética cristã e política. O cristão pode se envolver com política? E se pode se envolver com política, até que ponto o cristão pode se jogar na vida política? Até que ponto o cristão pode viver uma vida política? E por fim, o cristão e as redes sociais. Esse último tema, o cristão e as redes sociais, nós vamos aprender como o cristão deve lidar com as redes sociais. Pode um cristão utilizar as redes sociais? E se pode utilizar as redes sociais, como deve fazer? Como se deve portar em frente ou diante dessa questão da ética ou das redes sociais? Pois bom, na lição de hoje, o que é a ética? Nessa lição, na verdade, nós vamos estar no dia 1º de abril de 2018, o primeiro domingo de abril. O nosso texto áureo diz:
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 23. A nossa verdade prática diz: as Escrituras Sagradas ensinam o que convém à virtude do bem viver cristão em sociedade. Nesse livro aqui, As Novas Fronteiras da Ética, As Novas Fronteiras da Ética Cristã, nesse livro, o professor Claudionor Corrêa de Andrade, ele ensina que a Bíblia é o nosso o estrado, A Bíblia é a esteira, da ética cristã. O nosso guia, o nosso manual de ética cristã continua sendo a Bíblia Sagrada. Como nós vamos ver na nossa lição, a Bíblia ela tem resposta para todos os nossos anseios, e a Bíblia nos orienta a viver e a conviver com todos os desafios que a sociedade nos impõe. Se vivermos pautados à luz da palavra de Deus, certamente viveremos a ética proposta pela palavra, a ética esperada pelo nosso bondoso Deus. Se sairmos, portanto, dos fundamentos bíblicos, estaremos vivendo uma vida totalmente contra aquilo que nós somos orientados pela palavra do Senhor nosso Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 13. Como sempre, nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio da nossa escola bíblica dominical. Nós temos 3 pontos na nossa lição. No nosso primeiro ponto, o comentador vai falar sobre o conceito de ética cristã, conceituar o termo ética. E no segundo ponto, ele vai falar sobre os fundamentos da ética cristã, em que a ética cristã se fundamenta. E no terceiro e último ponto, chamados a viver eticamente. Portanto, uma lição maravilhosíssima, onde nós vamos aprender muito como lidar ou como viver, mesmo diante aos desafios que a vida nos impõe. Então, no nosso primeiro ponto aí, conceitos ou conceito de ética cristã, o primeiro item, definição geral. Nós aprendemos que a palavra ética ela vem do grego, ethos, que significa hábito, costumes, e aprendemos também que a palavra ética, a um primeiro momento, ela pode ser usada e é usada como sinônimo de moral, já que a expressão moral, mores, do grego, do latim, também significa costume, tradição, moralidade. Mas aqui no nosso segundo item, o comentador ele vai fazer uma melhor definição, ele vai definir essa diferença entre moral e ética, já que as duas não são a mesma coisa. Embora seja utilizada como sinônimo, ética e moral não é a mesma coisa. Então ele vai dizer que, enquanto ciência, a ética pode ser entendida como a área da filosofia que investiga o fundamento da moral adotada por uma sociedade. Como que a sociedade ela vive. Então a ética ela vai observar o comportamento de uma sociedade, mostrando o que é certo e o que é errado. Então a ética vai discutir aquilo que é certo e aquilo que é errado em uma sociedade. Porque nem tudo que é moral, nem tudo que é hábito, nem tudo que é costume, significa que está certo ou que está errado. Uma sociedade pode viver uma moral, pregar uma moral, viver uma moral, que essa moral não esteja
né, de acordo com a ética, ou de acordo com aquilo que é correto, de acordo com aquilo que é certo. Então a ética, ela vai falar sobre as nossas obrigações, sobre as obrigações de uma sociedade, os deveres de uma sociedade, sempre apontando para aquilo que é certo e para aquilo que é errado. A moral, né, como já bem disse, né, são os hábitos, né, os costumes, né, de uma sociedade, as tradições, né, de uma sociedade. Né? E volto a dizer, nem tudo que é moral é ético. Né? Nem tudo que é moral é ético. Vender cigarro, por exemplo, é moral, né? Está dentro da legalidade, faz parte da tradição. No entanto, fumar não é uma coisa ética, porque a ética trata do bem, né, do ser humano, né, trata da questão, né, do ser, né, da questão da preservação, né, da vida. Se a moralidade de uma sociedade aponta para o fato de que ela pode fazer coisa que atinge ou que atrapalha a sua própria vida, essa moralidade é uma moralidade distorcida à luz dos padrões da ética. É bem verdade que a ética, ela pode ser entendida, né, de duas maneiras. É uma ética cristã, uma maneira pode ser entendida como ética cristã, e de uma outra maneira como ética secular. A ética secular, ela é situacionista, ela depende da situação, né? A ética promovida pela sociedade, né, depende da situação, né, de caso por caso. A ética promovida pela palavra de Deus, ela é universal e ela não depende de situação. O que é errado em uma situação é errado em outra situação também, né? Aquilo que Deus condena em um tempo, ele vai condenar em todo tempo e em todo lugar. A ética secular, ela é relativista, ela relativiza, depende da pessoa, depende o quê, né? Enfim, a ética secular, ela é relativista. A ética cristã, ela é absoluta, ela não abre precedente. O que é verdade aqui tem que ser verdade em todo lugar. Né? A verdade, ela é absoluta. Portanto, a ética cristã, ela é absoluta. A ética secular, né? Ela vai trabalhar, né, com aquilo que agrada à sociedade, né? Com aquilo que agrada às pessoas. Ela vai valorizar a reputação. A ética secular, ela irá valorizar a reputação. A ética cristã, ela valoriza o caráter. Aquilo que Deus sabe de nós, né? Mesmo aquilo que as pessoas não nos veem fazendo, mas que Deus sabe que nós somos. Valoriza o nosso ser. Então, no nosso terceiro item, ele vai falar sobre a ética cristã, né? O que é a ética cristã? A ética cristã é o fundamento, né, moral, né? O fundamento moral exalado das escrituras sagradas. Isso é a ética cristã. É aquilo que é promovido ou vindo das sagradas escrituras, né, para nós. Né? E no quarto item ele vai falar aqui sobre princípios, né, da ética cristã. Né, os fundamentos da ética cristã. A ética cristã, ela se fundamenta primeiramente em Deus, né, que é a base de tudo que é moral, de tudo que é correto. Né? A ética cristã, ela tem Deus como fundamento. Todas as vezes que olhamos para Deus, que miramos para Deus, nós vemos o nosso modelo de ser. Nós vemos o nosso modelo de existência. Né? A ética cristã, portanto, tem como fundamento o próprio Deus. E se fundamenta em uma segunda instância na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Esses são os fundamentos, né, da ética cristã. Nosso segundo, né, ponto, o comentador vai falar sobre os fundamentos da ética, né, os fundamentos
da ética, onde ele vai trazer a Bíblia Sagrada, né, como os fundamentos, né, da ética cristã. Primeiro aí, o Decálogo, né, também chamado de 10 Mandamentos, ou as 10 palavras dadas a Moisés no Monte Sinai. O Decálogo é a lei moral de Deus. No Decálogo, nós encontramos os princípios que regem a sociedade. Os primeiros 4 mandamentos, né, que estão escritos no Decálogo, eles tratam de uma ética relacionando o homem com Deus. É uma ética, né, vertical. É um relacionamento, né, vertical. O homem com Deus. Né? A partir do 4º mandamento, nós encontramos já, né, uma ética relacionada o homem com o seu próximo. Né? O não matarás, o não furtarás, o não dirás falso testemunho, né? O não cobiçarás. Essa ética relacionada o homem com o seu companheiro. Então nós observamos que a ética do Sinai, né, dada, né, por Deus a Moisés, né, nos ensina a valorizar o nosso relacionamento com Deus, né? Não terás outro Deus diante de ti, não farás para si imagem de escultura, né? Guarda o teu sábado, observa o sábado para santificar, enfim, né? Nós temos um relacionamento com Deus em primeira mão e, em uma segunda instância, o relacionamento com o próximo. Então, a ética do Sinai, ela valoriza, né, o relacionamento ou o respeito ao próximo. Né? E no segundo item aí, a ética, né, dos profetas. Né? A ética dos profetas. O comentador, né, professor Isaltino Gomes, escreveu um livreto, né, intitulado A Ética dos Profetas, né, para hoje, onde ele mostra que o profeta no Antigo Testamento era um homem sem lucro. O profeta do Antigo Testamento, ele não vivia baseado naquilo que iria ganhar, no quanto iria ganhar, no quanto iria receber. Alguns profetas, ou que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, né, sendo ofertados, recebendo presentes, eles rejeitam esses presentes, como Daniel. Daniel, o profeta, ele diz: os teus presentes, ó rei, fica contigo, né? Os teus presentes ficam contigo. O meu negócio é a palavra de Deus. Encontramos Eliseu, né, também rejeitando os presentes de Geazi. Não foi eu quem fiz o milagre, né? Ou os presentes, melhor, de Naamã, né? Não fui eu que fiz o milagre. Quem fez o milagre foi Deus. Né? Geazi, que não era profeta, um homem que vivia pelos lucros, ele sim vai atrás dos presentes. Profeta era um homem sem lucro. Profeta era um homem sem amigos, é um homem solitário, que por causa da palavra, né, de Deus, né, a maioria das pessoas se afastava dele, né, porque sabia que mais cedo ou mais tarde esse profeta iria sofrer por causa da sua mensagem. Por isso o deixavam isolado. O profeta era um homem que se compadecia, né, ou sofria, né, pelos pecados do povo. Um homem que agia em benefício do povo de Deus, né, do seu povo, né, agia e vivia em prol, né, da sua nação. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, nós temos um estudo sobre o profeta no Antigo Testamento, e nós vamos ver ali várias características, né, do profeta, né, no Antigo Testamento. Né, na Bíblia de Estudo Pentecostal, né, a mais antiga, é a página de número 1001. Né? Se você tem a Bíblia grande, né, de Estudo Pentecostal, você pode ir lá na página 1001, que você vai encontrar. Se a sua Bíblia for média ou pequena, né, de Estudo Pentecostal, você vai lá no início da Bíblia, lá nas orientações para você achar os textos, você vai achar, né, os estudos, né, na Bíblia de Estudo Pentecostal. Você vai achar a página onde está o profeta no Antigo Testamento.
Você vai ver ali várias características do profeta, né, no Antigo Testamento. Portanto, a ética do profeta do Antigo Testamento era a ética da responsabilidade, a ética do amor, né, o respeito e obediência irrestrita à palavra de Deus. Não só no Antigo Testamento, mas nós vemos no Novo Testamento aqueles que viveram a ética profética, aqueles que pregaram a palavra de Deus, né, os apóstolos, né, pregando a palavra de Deus com aquela mesma garra, né, do Antigo Testamento, e diziam como Pedro: importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. Nós temos a ética nos evangelhos. Né? Como que é a ética dos evangelhos? A ética dos evangelhos é a ética do reino. Os evangelhos, eles apontam para o reino de Deus, né? Apontam para a moralidade, né, do reino de Deus instalado por Jesus, o nosso Senhor. Depois nós temos aí a ética, né, do Sermão do Monte. Né? No Sermão do Monte nós encontramos novamente, né, e agora já, né, Jesus falando sobre a ética do reino, os padrões, o alto padrão, né, do reino de Deus. Né? Como o cristão, né, deve viver à luz da palavra de Deus. Se no Antigo Testamento, né, já aparecia, né, que a moralidade era pura, né, já parecia que aquilo que Deus trazia para os homens era de um alto padrão, no Novo Testamento muito mais. Né? Jesus, ele cobra muito mais. A bem da verdade é que no Antigo Testamento, né, os padrões da lei era exigido pela lei, era obrigação da lei. No Novo Testamento, né, Jesus, ele traz, né, um reforço à lei de Deus. Ele mostra que a lei de Deus é mais pura do que como era observado no Antigo Testamento, mas agora não é observado pela lei, pela obrigação, mas pelo amor. Ele tira o fardo da obrigação e coloca a leveza do amor, né? Coloca o fardo da graça, né? Que é um fardo leve, como diz Jesus, um fardo leve e suave. Então aqui no Sermão do Monte, nós vamos ver que esse sermão, né, contém princípio, né, do mais alto ideal moral. Né? Neles são revelados a ética e a moral do reino de Deus em questões como a ira, o adultério, o divórcio, o juramento, a vingança, né, a questão do perdão, a questão da esmola, enfim. Né, nesse texto, o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, Jesus orienta os seus discípulos, né, sobre tudo que deveriam fazer para atingir o reino de Deus. Tudo que deveriam fazer para alcançar o reino de Deus. Nesse texto, né, do Sermão do Monte, Jesus disse: se a vossa justiça não exceder ou não for além da justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino de Deus. E olha que a ética dos escribas e dos fariseus era uma ética apurada, né? Eles eram rígidos com a questão da ética, mas faziam tudo por obrigação, né? Faziam tudo porque a lei os obrigava, né? Fazia tudo porque a lei os impunha. No Novo Testamento nós não vivemos obrigados, empunhalados pela lei. A lei do Sermão do Monte, a ética do Sermão do Monte, é a lei do amor, né? A lei do perdão, a lei da misericórdia. Né? No Antigo Testamento, olho por olho, né? Dente por dente. No Novo Testamento, na ética do Sermão do Monte, se alguém te ferir uma face, dê a outra face. Né? Se alguém te perseguir, ore por ele. Né? Jesus disse que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, ajudar aqueles que nos fazem o mal. É um tapa de luva. Né? Jesus nos ensinou a vencer o mal com o bem, a vencer o ódio com o amor,
a vencer o desamor, né, com o perdão e com a misericórdia. E no quarto item aqui, né, quarto e último item desse, né, segundo ponto, nós temos as epístolas paulinas e epístolas gerais, né? Nas epístolas paulinas, nas cartas de Paulo e nas epístolas gerais também, nós temos um modelo, né, de como o cristão deve se portar. Paulo, ele fala da moralidade da vida cristã em vários momentos. Aquele que furtava, não furta mais, né? Antes trabalhe com as suas próprias mãos, né? Melhor é que aquele que não trabalhe também não coma. Ele é rígido, né, com a questão da moralidade, né, cristã. Quando Paulo fala sobre os deveres, né, do cristão, ele diz que o cristão ele deve viver uma vida digna para que não possa ser acusado, né? O apóstolo Pedro, né, também, ele fala sobre isso nas epístolas gerais. O apóstolo Pedro, ele diz que aquilo que os homens nos acusam, eles devem nos acusar em vão, ou nos acusar de forma injusta. Nós não podemos merecer ou fazer por onde merecer as acusações que as pessoas impõem, né, sobre nós, né? Portanto, a moralidade, né, da vida cristã, né, nas epístolas paulinas, nas epístolas gerais, né, também é uma ética apurada, porque vem da palavra de Deus. Né, por fim, no nosso terceiro e último ponto, vai falar sobre chamados, né, chamados a viver eticamente. Nós, os cristãos, nós somos chamados a viver uma vida ética, né? Nós somos chamados a viver uma vida moral. O nosso modo de ser, o nosso modo de agir deve refletir a palavra de Deus. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Né? Se a vossa luz não brilhar, né, sentido nenhum terá a vossa vida. Falando sobre isso, Jesus disse: não se acende uma candeia e coloque debaixo de um alqueire, mas coloque no velador para dar luz a todos, né, para que ilumine a todos que estão na casa. Né, Jesus também disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Portanto, não se pode esconder a moralidade, né, e a ética, né, vivida, né, pelo verdadeiro cidadão do céu, né, por aquele que se propõe a viver os valores, né, cristãos, né, os valores exalados na palavra de Deus. Então, nesse primeiro item aqui do terceiro ponto, não cobiceis as coisas más, né? Não cobiceis as coisas más. O cristão, ele não pode, né, cobiçar as coisas desse mundo. Nesse texto aqui, o comentador evoca o exemplo dos israelitas, né, que saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, né? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Volta e meia, né, por um momento ou outro, eles estavam lembrando dos pepinos, dos melões, da cebola, do alho. Eles estavam lembrando de tudo que comiam, né, no Egito, no período da escravidão. Valorizavam mais a escravidão do que a liberdade, né, que tiveram, né, de Deus para viver no deserto cultuando ao Senhor nosso Deus. A cobiça, né, tem sido a causa, né, da ruína de muitas pessoas, né? Por isso, o nosso comentador, ele coloca que não cobiceis as coisas más. Foi a cobiça que levou Acã e a sua casa a ser totalmente destruída. Foi a cobiça que levou a mulher de Ló a se tornar uma estátua de sal, né? Foi a cobiça que levou Ló, né, a escolher Sodoma, que era como o jardim de Deus, né, tão verde, né, tão bonita, mas viver entre homens altamente pecadores e que eram maus aos olhos de Deus. A cobiça, ela levou Geazi a ser atacado de lepra. A cobiça,
ela tem levado muitos homens à ruína. Não vale a pena cobiçar, muito mais as coisas más. Como o comentador coloca aqui, né, a questão da bebedice, da prostituição e de tantas outras coisas. Então, no nosso segundo item, do terceiro ponto, ele vai dizer aqui sobre não vos torneis idólatras. Não vos torneis idólatras. Idolatria é qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Muitas pessoas acham que idolatria é só adorar ou venerar um santo de barro, né, de gesso. Isso é idolatria, mas não apenas isso. Idolatria é qualquer coisa, né, que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Portanto, idolatria pode ser um dinheiro, né? Idolatria pode ser um cargo, né, um cargo público. Idolatria pode ser a nossa ocupação excessiva com o trabalho. Ocupação pode ser a nossa preocupação excessiva, o nosso cuidado excessivo, até mesmo com a família. Qualquer coisa que tire o nosso tempo, né, de dedicarmos à obra de Deus, de colocar Deus em primeiro lugar, tudo isso é idolatria. Independente do que seja, qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus no nosso coração é idolatria. E por fim, o comentador vai falar aqui sobre não prostituamos, né? À luz da história dos israelitas, o apóstolo alerta acerca da maldição provocada pela prostituição. A imoralidade encabeça a lista da obra da carne. Prostituição, impureza, né, lascívia, né, prostituição, a palavra prostituição vem do grego porneia, e é tudo aquilo, né, que é ato sexual ilícito, né? A prostituição é toda forma, né, sexual, todo ato, né, sexual ilícito. Né? Dentro da prostituição nós temos a questão da pornografia, que infelizmente, né, tem tomado conta, né, de muitos jovens, né, de muitas pessoas, até mesmo, pasmem os senhores, pastores envolvidos com a questão da pornografia, esse lixo moral. Há casos, né, de pastores que se suicidaram por causa, né, da pornografia. Há casos de pastores, obreiros que se suicidaram, né, por medo dos seus escândalos sexuais virem à tona. Né? Não estou dizendo que todos os que se suicidaram, né, foi por isso, mas há casos comprovados de pessoas que se suicidaram, obreiros que se suicidaram, né, por medo dos seus atos sexuais, né, as suas perversões morais virem à tona. Nada adiantou, porque causaram um problema que não apagou o problema. A mancha veio à tona, né, da mesma forma, né, da mesma maneira. O apóstolo Paulo nos orienta que nós não nos prostituamos, né, que nós, né, deixamos nosso coração livre de qualquer mazela espiritual. Dentro da questão da prostituição, nós encontramos a impureza moral, encontramos a lascívia. Né? A lascívia é a exibição, né, do corpo para provocação sexual. Né? Quantas de nossas jovens, né, usando roupas provocantes, dos nossos jovens, mulheres, né, mulheres casadas, mas que usam roupas provocantes e acham que está tudo certo. Né? O problema, dizem, é de quem olha. Não, o problema é de todos, né? Daquele que olha, daquele que cobiça e daquele que provoca, daquele que usa, né, de forma provocante as suas roupas para chamar a atenção de outro. Minha querida irmã, né, o seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo deve ser usado pelo seu marido
né, se você é solteira, chegar-se ao tempo, né, que Deus estará providenciando para você um esposo. Querido irmão, a mesma forma também, o seu corpo é para a sua esposa. Se você é solteiro, haverá o tempo que Deus ele providenciará para você uma jovem, uma pessoa para se casar. Né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo e não deve servir para espetáculo, né, para provocar alguém, né, sexualmente. Que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus nos abençoe, né, para que essa lição, né, da ética cristã, ela venha entrar em nós, né, fazendo mudança no nosso coração. Que nós aprendamos com a palavra de Deus a ser éticos, a viver a ética cristã, a viver a palavra de Deus, a viver os valores cristãos, né, que são trazidos para nós. No nosso próximo, né, encontro, nós vamos falar sobre ideologia, né, de gênero, uma lição também muito importante. Não perca a escola bíblica dominical, né, durante esse trimestre, esse segundo trimestre. Né, participe de todas as aulas. Né, Deus tem uma palavra especial para o seu coração. O seu professor, né, com certeza, estará sendo usado por Deus para ajudar você. Você que é professor, né, também se dedique, né, procure ler livros, né, que falem sobre isso. Nós temos aqui as Novas Fronteiras da Ética, né, temos o livro também Fundamentos Inabaláveis da editora Vida, né, que pode ajudar você. Né? Leia tudo que você puder sobre a equação da ética, sobre a equação da moral, né, tudo que você puder pesquisar sobre ideologia de gênero, né, sobre aborto, sobre a eutanásia, sobre a pena de morte, para que você possa ajudar o seu aluno, né, sobre a equação política, sobre redes sociais. Leia tudo para que você possa ajudar o seu aluno a melhor servir ao Senhor. E você, caro aluno que nos acompanhe, aproveite tudo que o seu professor trazer para você como orientação, baseado na palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.